Olá, estudantes da Escola Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2, professor Wagner. Vamos lá, mais uma aula de Biologia. Estamos na nossa aula 25. Na aula passada falamos um pouco iniciamos uma revisão sobre conteúdos de Ecologia, para depois fazermos os exercícios, tá certo? Então vamos continuar falando um pouco sobre Ecologia. Hoje são 23 de julho de 2021, certo? E só para recapitular, na aula passada falamos um pouco sobre alguns conceitos que são bastante usados em ecologia, né? Então hoje vamos falar um pouco sobre esses conceitos e já entrarmos em um conteúdo que é um dos mais importantes, que sempre cai alguma coisa no Enem e vocês precisam atentar a ele, tá certo? Vamos comentar sobre o fluxo energético dentro dos seres vivos, tá ok? Então, primeiro, antes de falarmos sobre esse fluxo, vamos entender que os seres vivos eles vão sempre estar relacionados um com o outro, né? Seja a relação entre eles, tá certo? De ser vivo para ser vivo, ou a relação do ser vivo com o ambiente ou vice-versa, tá ok? E essa relação ela pode ser estabelecida através de um habitat, de uma alimentação, da forma de reprodução, proteção e entre outros, tá ok? Mas sempre vai haver essa relação. Como assim, professor? Então é muito difícil um ser vivo conseguir sobreviver de forma isolada. Então sempre ele vai precisar dessa interação. E aí uma dessas interações, dessas relações, são as relações chamadas de tróficas, que são as relações de alimentação ou nutrição. Ok? Então, quando se fala em trofia, está falando em nutrição. Tá ok? E essas relações de alimentação, de nutrição, elas são classificadas em cadeias alimentares e teias alimentares, né? É ela que vai observar, tornar possível o que a gente chama de transferência de energia entre os seres vivos. Então, todo ser vivo ele vai precisar de energia. E através dessas cadeias e teias alimentares, eu observo como é que está sendo essa transferência ou esse fluxo dessa energia. Tá ok? Bom, e na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre os níveis tróficos, né? Que dependendo do tipo de alimento que os seres vivos usam, que vai dar o seu lugar, o seu nível dentro de uma cadeia alimentar, tá ok? Ou da teia também, tá certo? E esses níveis, eles podem ser divididos, dependendo da posição que eles ocupam, em três tipos: os produtores, os consumidores e os decompositores, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre esses três grupos dentro de uma cadeia alimentar. O primeiro deles são os produtores, como o nome está falando, né? Eles produzem algo, então eles são organismos chamados de autotróficos ou autótrofos. Eles são capazes de produzir o seu próprio alimento e por isso eles iniciam sempre a cadeia alimentar. Então é dito que eles são a base da cadeia alimentar e estão lá no primeiro nível trófico, tá ok? Como os representantes, eu tenho aqui as plantas, que são um dos representantes, e temos também as algas, que é outro representante desse grupo. Em seguida temos os consumidores, como o próprio nome está se referindo, eles consomem algo, então eles vão consumir outros seres dentro de uma cadeia alimentar. Então eles são divididos em herbívoros e os carnívoros, tá certo? Mas todos consomem outros seres. No caso dos herbívoros, né, como acredito que vocês já sabem ou já ouviram falar, são animais que se alimentam de vegetais, tá ok? Então eles são o segundo nível trófico, segundo nível trófico, também são chamados de consumidores primários, tá ok? Por eles se alimentar dos produtores, Então, como eu havia dito, eles estão aqui no segundo nível trófico. E em seguida temos os carnívoros, que se alimentam exclusivamente de carne, tá certo? Então, ou seja, de outros animais, Então, os carnívoros, eles são chamados de consumidores secundários, porque se alimentam dos primários, tá certo? Então, lá no terceiro nível trófico, tá ok?
Outra coisa importante é que existem animais carnívoros que vão se alimentar de outros carnívoros, e aí eles vão ser chamados de consumidores terciário, ocupando o quarto nível trófico, ou, dependendo de qual ele se alimenta, ocupando o quinto nível trófico. Tá certo? Então, em breve a gente vai falar um pouco mais sobre essa organização. E esses animais aqui são chamados animais de topo de cadeia, né? Então, não existe, vamos dizer assim, de forma geral, predadores para esses animais. Tá ok? Outro grupo importante, gente, que vocês devem atentar é com relação aos onívoros. Os onívoros são animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de outros animais. Então ele vai ocupar mais de uma posição dentro de uma cadeia alimentar. Então ele pode ser do primeiro nível, segundo nível ou terceiro nível trófico, dependendo do que ele se alimenta. Tá certo? Por exemplo, aqui o homem, né, ele é classificado como onívoro. E temos os decompositores, né, que são geralmente micro-organismos que são capazes de decompor, né, outros seres vivos, né, a matéria orgânica morta. Eles também são chamados de sapróbios. Então, ele vai decompor, tirar os nutrientes da matéria morta e aí ele vai conseguir se alimentar e fazer a ciclagem dos nutrientes no ambiente. Então, daí a sua importância ecológica para os ecossistemas, certo? Como representante eu vou ter os fungos e bactérias. E uma coisa importante, vocês precisam lembrar, é que os decompositores eles não possuem um nível trófico dentro de uma cadeia alimentar, nem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Por quê? Porque eles se alimentam de todos os grupos, desde que seja a matéria morta ou em decomposição. Tá ok? Então ele não tem um nível trófico para esses organismos. Certo? Bom, e para a gente finalizar, eu vou iniciar a falar um pouco sobre a cadeia alimentar, né? Então, o que vai ser isso? Vai ser essa relação entre os seres vivos com relação à alimentação, né? Quando um vai se alimentando do outro, né? Então, ela sempre vai ocorrer de forma linear e consecutiva, tá certo? E o esquema de uma cadeia alimentar sempre vai ser na direção daquele que serve de alimento. Tá ok? Então, por exemplo, aqui eu estou colocando de uma forma bem geral. Em breve falaremos mais sobre as cadeias alimentares. Então, aqui eu tenho esses seres aqui, capim, grilo, sapo, cobra e gavião. A seta vai apontar sempre para o ser que está se alimentando. Então, grilo se alimenta do capim, sapo se alimenta do grilo e assim por diante. Aqui temos o hábito alimentar deles, né? Produtor, no caso uma planta, né? Herbívoro. E os três são carnívoros. O grau de consumo, né? Consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. E aqui o nível trófico, lembrando que o capim é o primeiro nível trófico e o gavião aqui o quinto e último nível trófico. Tá certo? E no caso os onívoros não vão aparecer porque eles vão se alimentar mais de outros seres. Então eles vão estar em uma teia alimentar e não numa cadeia simples. Tá certo? Então a cadeia alimentar, para fechar, é o que? A relação linear de alimentação entre os seres vivos. Ok? Na forma de linha, com a seta apontando sempre para o ser que está se alimentando. Tá ok? E aí, como eu falei, né? Fungos e bactérias são decompositores. Eles vão se alimentar de todos esses outros seres aqui de baixo. Aqui a seta apontando. E finalizamos mais uma aula. Espero que fique mais claro nessa questão dessa relação de alimentação entre os seres. Ok? Então, na próxima aula começaremos a responder algumas questões abordando esse conteúdo. Então, o que temos para casa? Corrigir essas questões, responder essas questões, tá ok? Em breve falaremos mais sobre esse conteúdo. Um abraço e até mais!